E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, dando continuidade aqui então o Mussolini implanta o fascismo na Europa, né? E um jovem austríaco, ele começa a seguir as ideias do Mussolini, começa a admirar as ideias do Mussolini, né? E seguir as ideias dele. Quem é esse cara? Nada mais, nada menos que o Hitler, né? Adolf Hitler, que lutou como um soldado na Primeira Guerra Mundial, tá? E o que acontece, gente? A Alemanha, ela saiu derrotada da guerra, né? O Hitler, lembrando, ele não era alemão, hein? Como eu disse agora, ele é austríaco. Ele até tenta entrar no exército da Áustria, mas ele não consegue. E como a Alemanha estava pegando praticamente qualquer um pro exército dela, até porque era limitado, né? Depois da guerra, ela foi limitada, né, em números de soldados. Então ela pegava qualquer pessoa que quisesse. Então o Hitler acabou entrando, né? E ele entra, né? Quase morre na Primeira Guerra Mundial. E depois disso, ele começa, né, morar na Alemanha e depois da guerra, ele começa a implantar suas ideias, começa a seguir as ideias lá do Mussolini. Só que ele amplia essas ideias, né? Ele modifica, faz do seu modo. Então, o nazismo que também é nacionalista, tá? A ideia então de nazismo também é nacionalista como a italiana, só que tem suas diferenças, tá? Tem suas diferenças. Então, assim, ele, né, começa então entrando para o partido, né, nazista, que na época chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá? Mas eu vou falar partido nazista para ficar mais fácil, tá bom? E aí ele entra para esse partido, começa a militar, né, no começo como uma pessoa pequena dentro do partido, vamos assim dizer, né, simples. Só que ele começa a crescer, ganhar muitos seguidores, tá? E aí o que acontece? Ah, gente, deixa eu só falar. Sobre o nazismo e o Hitler, eu vou gravar 2 vídeos, porque é muita coisa, vai ficar muito grande, tá bom? Então, dando continuidade, ele começa a crescer, né? Ganhar alguns seguidores, tá? E os nazistas, gente, era um partido pequeno na época, tá? As pessoas nem levavam muito a sério ele na época, pra falar a verdade. Tá bom? Ele nem era levado tão a sério assim. Alguns achavam que ele era um louco, um lunático só, e não levava tão a sério, tá? Mas o que acontece? Ele começou a inflar, né, inflamar, desculpa, perdão, as pessoas contra todos os inimigos que ele considerava da nação, tá? Então, para começar, quem? Os estados que derrotaram a Alemanha na guerra. Então, ele começou a destilar ódio contra os vencedores, né? Depois, contra alguns grupos dentro da Alemanha que ele considerava que prejudicava a economia, na verdade o crescimento, né, o desenvolvimento do país. Tá? Quem eram esses grupos? Judeus, né, principalmente os judeus, né, que eram donos de bancos, de grandes empresas, e ele falava que a culpa da toda a desgraça da Alemanha era deles. Tá? Mas ele também ele colocava outros grupos nesse meio, como negros, homossexuais, pessoas com doença mental, enfim, tá? Todos esses grupos ele dizia que não eram puros, né? Então o Hitler, além do Estado, gente, totalitário, né? O que ele amplia? É a questão da raça. Ele fala que a raça pura e que a raça ariana é superior às outras raças, tá? Por que eu falo ariano, gente? Porque nem todo branco em si é ariano, tá? São etnias diferentes, tá? Então você pode ser europeu, tem o latino, né? Tem o eslavo, tem o ariano, enfim, tá? Então ele considerava o ariano superior aos outros, tá bom? E então tudo que ele não considerasse puro, ele colocava como ruim, como prejudicial à nação, tá? E pessoas, por exemplo, então o que vai se enquadrar uma pessoa doente mental? Ele vai colocar que essa pessoa ela é impura também, tá? Então ele fala que tudo que ele acha que ele colocava na cabeça dele que era errado, ele colocava como impuro e que não podia existir, tá? Então tinha grupos de extermínio, depois na Segunda Guerra, já estou me adiantando, né? Mas na Segunda Guerra, grupos de extermínio contra todos esses grupos, não só contra os judeus, tá? É que os judeus, o número foi maior, claro, mas existia contra todos esses grupos, tá? Então, o Hitler, então, foi ampliando essas ideias dele, começou a ganhar alguns seguidores, tá? E ele
até tentou uma revolta contra o Estado, né, tipo de uma revolução, só que tinha pouquinho, assim, pouca gente, né, o número de pessoas não era tão grande. Ele, ele acabou sendo preso, tá, nessa tentativa de golpe aí. Acabou sendo preso, ficou preso alguns anos, né, escreveu até o livro dele, Mein Kampf, né, que significa Minha Luta. E o que está nesse livro? É exatamente as ideias nazistas. Todas as ideias. Então a ideia é o quê? É um Estado forte, tá? É um Estado forte. Estado forte como o italiano, porém com outras ideologias. Como eu disse, a questão da raça, ser superior, da raça branca ser superior em primeiro lugar, tá? Não só o Estado. Na questão do fascismo, ele colocava o Estado italiano como superior. Ele queria voltar às ideias de Roma antiga, por exemplo, né? Colocar Roma, a história de Roma e tal. Colocar o Estado italiano como superior, tá? O Hitler já colocava, além da nação alemã, ele colocava a raça ariana como superior também, tá? Então tinha toda essa questão. E aí ele, quando sai da cadeia, muda a estratégia. Ele pensa mais para o lado da política, tá bom? E aí eu vou gravar um outro áudio, gente, porque já está com 6 minutos e pouquinho, então já está muito grande, tá bom? Outro áudio não, perdão, outro vídeo. Beleza? Um abraço.